Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E essa semana eu queria conversar um pouco sobre as crianças. Nós estamos no mês das crianças, onde se comemora o Dia das Crianças, e eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre como Jesus trata as crianças. E esse texto está lá em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. É das crianças o reino dos céus e nós não podemos impedi-las de chegar até Jesus. Eu queria hoje meditar acerca do quanto a nossa vida, como adultos, como pais, como tios, como pessoas de referência para essas crianças, temos dado um bom testemunho de maneira que essas crianças estejam encontrando o caminho que leva a Jesus. Como tem sido o nosso dia a dia? Nós vivemos nesse período da pandemia um aumento extraordinário de casos de violência, não só contra a mulher, mas também contra crianças. Muita intolerância, muita falta de paciência. Nós temos muitas vezes não só um abuso emocional e físico, mas muitas vezes nós estamos deixando com que as redes sociais sejam babás dos nossos filhos. Nós entregamos um celular, um iPad, um computador na mão deles e não temos tempo com eles, não temos tempo de comunhão, não temos tempo de brincadeira, não temos tempo de ouvi-los, de entendê-los, de conhecê-los. Muitas vezes nós estamos investindo tempo em tantas coisas, mas temos investido tão pouco tempo nas nossas crianças. Talvez você ainda não tenha filhos, mas talvez você seja tio ou tia. Talvez você seja uma pessoa de referência, uma professora, um professor que cuida diariamente de crianças. Mas como tem sido o nosso olhar e como tem sido o nosso escutar de fato essas crianças? Nós precisamos resgatar o estar à mesa, precisamos resgatar o correr, brincar, estar junto, participar, ouvir com atenção e buscar entender. As crianças cada vez mais cedo têm entrado em estados de depressão. Antes, um problema que era de adultos se tornou de jovens, passou para os adolescentes e agora algumas crianças passam por isso. Crianças com ansiedade, especialmente por causa desse tempo da pandemia. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as nossas crianças. Precisamos deixá-las alcançar Jesus. E podemos fazer isso dando um bom testemunho nas nossas vidas, olhando para elas, cuidando delas, denunciando abusos físicos ou emocionais, nos preocupando com elas, dando limites para que elas se sintam seguras, para que se sintam amadas. Precisamos falar de Jesus para as nossas crianças. Precisamos apresentar um Jesus que ama, que cuida e que se importa com elas. Um Jesus que disse que o reino de Deus é delas. E por que é delas? Porque elas são puras, porque elas amam incondicionalmente, porque elas confiam incondicionalmente. E aí fica para nós também o ensino. Nós precisamos ser como crianças nesse aspecto. Precisamos amar incondicionalmente. Precisamos confiar incondicionalmente. Precisamos ser puros de coração para que possamos alcançar também o reino de Deus. Que possamos então olhar para as nossas crianças com respeito, com carinho, com cuidado, com atenção, dando a elas segurança, amor,
confiança, um lar que seja um porto seguro para elas e um lugar que indique o caminho que leva até Jesus. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de que Jesus as ama e tem cuidado delas. Que possamos ser assim e também possamos buscar na nossa própria vida o exemplo de crianças puras de coração, crianças que amam a Deus incondicionalmente, crianças que confiam no Senhor plenamente. Que Deus nos abençoe. Senhor, nos ajuda a ser como crianças, crianças que amam, que cuidam, crianças que confiam, e nos ajuda a olhar para as nossas crianças, confiando, amando, cuidando, respeitando, nos importando, fazendo com que elas encontrem um caminho que leva até Jesus. Que a nossa vida seja esse testemunho para a honra e glória do Teu nome. Que Deus abençoe a nossa semana, que possamos na semana que vem nos sentar mais uma vez à mesa com Jesus, para nos alimentarmos da Sua palavra. Deus te abençoe. Uma boa semana.